Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer mais uma vez a sua presença, que acompanha a gente pelo Instagram, Spotify, que baixa o nosso aplicativo de natação, realiza cursos pela plataforma Educar, acompanha pelo Spotify, ali tem mais de 200 entrevistas, no YouTube mais de 100 entrevistas. E hoje eu tenho aqui na minha frente Paulo Bonacella, figura ilustre da natação. Nem tanto, nem tanto. E vamos falar hoje sobre comportamento profissional. Sim. Então, a gente percebe que às vezes o profissional fica muito focado na parte técnica, que é importante sim, mas eu falo que é uma pétala daquela flor, né? Tem muita coisa que a gente tem que fortalecer para ser um grande profissional. E vamos começar ali pelo início. Eu entrei na faculdade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar numa área? Eu tenho que experimentar várias áreas? O que você aí dá de sugestão para quem está entrando na faculdade? Sem dúvida nenhuma, experimentar a maior quantidade experimentar experiências, né? Experimentar um pouco de tudo para você descobrir aquilo que você gosta, as suas vocações. E eu falei no plural, suas vocações. Ninguém tem uma única vocação só. Você tem que descobrir dentro da faculdade aquele grupo de atividades, é sempre um grupo, ninguém é tão raso para ter uma coisa só. Aquele grupo de coisas que você se sente bem, que você sente que você faz um pouco acima da média. Então, eu tenho um certo talento, eu gosto de fazer isso. Quando eu me entrego que eu faço essas coisas, eu faço um pouco acima da média, eu me identifico. Eu nem ligo muito para a remuneração nesse início, porque eu gosto muito de fazer isso. Entender e identificar essas vocações, essas identificações para você depois ir se direcionando. À medida que as coisas vão se desenvolvendo, você se envolve nesse projeto, você se envolve naquele estágio, você aceita um convite para fazer um trabalho num laboratório disso, num laboratório daquilo, vai fazendo essas coisas, e aí você vai começar a definir a sua carreira profissional e os seus nichos de trabalho, aquilo que você vai fazer, dentro dessas preferências que você já identificou na faculdade. O indivíduo não deve se especializar precocemente. Não. Você, quando entra na faculdade, você não sabe talvez nem 10% de todas as possibilidades de trabalho que um profissional de educação física tem. Você não sabe. Em termos de modalidade, laboratórios e pesquisas, e educação física escolar especial, coisas que às vezes você nem pensou e você de repente faz e se apaixona e se envolve e percebe que as pessoas valorizam, reconhecem o seu trabalho, você trabalha bem, fala, puxa vida, não é que eu sei fazer isso? Não é que eu sei fazer isso? Então é uma coisa boa para a gente se sente bem com isso, e isso é uma coisa que pode no futuro ser o seu ganha-pão, ser a sua carreira. Né? Sim, eu entro na faculdade, uma dúvida recorrente dos alunos, o que fazer? Eu tenho conteúdo fora, eu tenho cursos extracurriculares, eu tenho academias que eu posso visitar, clubes que eu posso visitar, ou eu tenho que ficar preso ali só na faculdade, porque já me toma muito tempo, eu tenho trabalhos para fazer, projetos para elaborar. Como organizar esse tempo e qual é a importância de prioridade? Eu acho que indo nessa mesma linha de grande diversificação de experiências, quanto mais experiências você tiver fora, melhor. É claro, você vai ter que se dedicar. Eu não recomendo que o indivíduo abra mão da sua grade curricular e do seu semestre ideal na faculdade para fazer muita coisa fora. Fica aquele N-ano que a gente fala, né? O indivíduo era para fazer em faculdade em 4 anos, fica empurrando, faz em 5, 6, 7. Eu não recomendo que faça isso. Tenta fazer as disciplinas no seu semestre ideal, tenta atender as demandas que a faculdade tem para você e tal. Agora, nós sabemos que tem épocas de guerra e épocas de paz. O começo do semestre é sempre mais tranquilo, você pode se envolver com outras atividades e preserva aquele final de bimestre ou final do semestre letivo, que você sabe que vai ter que vir trabalho, vai ter que vir seminário, vai ter que vir TCC, vai ter que vir provas de vários tipos e tal. Você reserva um pouquinho disso para saber que você vai ter que se dedicar a isso. Agora, podendo fazer coisas fora, nossa,
Acho que aumenta a visão do aluno, outras formas, outros modelos, ou falar da mesma coisa de jeito diferente. Exatamente. E não só, quando a gente fala disso, a gente não está falando só do aspecto acadêmico, de acúmulo de conhecimentos acadêmicos, tanto os conhecimentos em si, como a sua intersecção com outros conhecimentos. Quer dizer, vamos dizer, a técnica da natação e a sua intersecção com fisiologia, com cinesiologia, com pedagogia, com outras coisas. Quer dizer, isso melhora a visão do indivíduo com relação a isso, mas apura a visão dele, dá para ele uma visão realista com relação ao mercado de trabalho mesmo. Quais são as demandas do mercado de trabalho? O que é um bom professor para a academia? Não é para você. Você tem uma ideia do que é ser um bom professor, mas será que o seu contratante, o cara do recursos humanos, o diretor da academia tem essa mesma ideia? Ou para ele um bom professor é uma coisa um pouco diferente? Você começa a apurar esse tipo de coisa, entendeu? Então essas experiências fora trazem essa riqueza, viu? Eu lembro que eu coloquei como meta, quando eu entrei na faculdade, fazer 5 cursos por semestre. Eu terminei a faculdade com mais de 50. Eu falava muito que eu era aquele famoso rato de curso. Eu fiz muito curso durante a faculdade. Acho que me deu muita base. Eu cheguei até, quando estava no primeiro ano, fazer curso de fisiologia, que eu só ia ter no segundo ano de faculdade, mesmo sem base nenhuma. Mas acho que tudo é um conhecimento. E se o aluno foi atrás do conhecimento, dentro, fora da faculdade, como ele se preparar para o estágio? Você acha que ele só tem que começar a atuar quando é época de estágio, ou ele já pode fazer algumas visitas antes, conhecer o mercado? Hoje os estágios são regulamentados pelo CREF, tem esse problema. Então você pode fazer algumas visitas, você pode fazer alguns estágios de natureza voluntária, existem ainda. Você vai lá, uma academia que seja perto da sua casa, que tenha uma logística fácil. Você pode fazer lá, professor, eu queria vir aqui todas as noites, acompanhar as suas aulas, fica aqui e tal. O indivíduo pode, a academia eventualmente pode dar uma declaração para o seu currículo só para o seu currículo, não é nada que vá servir para a faculdade, nada do gênero assim. Se você puder fazer esse tipo de coisa, ótimo. Agora, quando você for fazer o estágio, que agora o estágio é nos 2 últimos anos, né? Nos 2 últimos anos. No primeiro e segundo ano, o indivíduo não pode fazer estágio formal. Mas se você puder já ir fazendo visitas, engatilhando, por exemplo, no final do segundo ano, né, seria no 4º semestre do curso, você já pode começar a fazer visitas em academia para engatilhar os seus estágios que serão feitos logo a seguir. Você já vai fazendo isso, já contata o coordenador, já vê as necessidades dele. Eu estou precisando de alguém para me dar uma força aqui nesse horário. Então no semestre que vem, quando eu precisar fazer estágio, eu vou me engajar aqui, eu já sei, você já conhece naquelas academias, ou que sejam próximas da sua casa, ou que você conheça alguém, ou que tenha um colega de faculdade mais adiantado que já fez estágio lá. Eu ouvi falar que o estágio aqui é muito bom, tem um colega meu. Quem foi? Foi fulano. Então, ele fez estágio conosco. Então, ele falou muito bem do estágio aqui, eu queria fazer também, eu queria aproveitar esse espaço para fazer estágio e tal. Você já vai fazendo esses contatos para não começar com tudo frio na hora que você já vai ter que fazer mesmo estágio, que é no 3º e 4º ano, do 5º semestre em diante, né? E eu brinco, né, que o cavalo ele não passa arriado 2 vezes. Sim. E não adianta ele passar arriado se você não sabe montar. Exatamente. Então, quando você chega ali no 3º ano, tem as melhores oportunidades, os melhores clubes, as melhores academias, só que são para poucos. Então, se você já tem uma preparação com curso, com umas visitas, e na hora que a pessoa pega o seu currículo e vê que você já está vindo numa formação, você já sai na frente de outra pessoa que está começando do zero. E eu acho que essas atividades de estágio, elas têm uma coisa importante, porque nelas você tem que começar a apresentar o que a gente chama de soft skills, que são aquelas habilidades sutis, que o cara vai começar a perceber que você é um profissional potencial para ele. Assiduidade, pontualidade, responsabilidade, comprometimento, todas essas coisas, entendeu? Você está fazendo estágio em natação, a academia vai fazer um evento na ginástica, um lançamento do mix da Body System e tal, não sei o quê.
Vocês precisam de uma ajuda. Não, eu venho dar uma ajuda, eu venho dar uma ajuda. Quando é sábado de manhã, eu não tenho nada o que fazer, está tranquilo o semestre, lá eu venho dar uma ajuda. Disponibilidade, essa disponibilidade para ajudar. Isso vale ouro para quem contrata, isso vale ouro para um coordenador, para um proprietário de academia, para um responsável pelo recurso humano, isso vale ouro. Então o cara então ele tem 3 ou 4 estagiários, temos 3 ou 4 estagiários, 2 normalzinho, esse cara aqui ele veio em tudo, ele não falta, ele é pontual, ele está sempre disposto a ajudar e tal, não sei o quê, vamos ficar com ele. Então, você apresenta essas características. Então, é uma oportunidade de você fazer isso, não uma única ou 2 vezes, mas ao longo de vários. O estágio é uma oportunidade que você vai ter ao longo de várias aulas, vários meses, semanas, de você apresentar essas soft skills. Quem é o fulano de tal? Não, eu sou fulano de tal e eu sou esse cara engajado, comprometido, pontual, não falta. Única falta que eu dei, eu avisei um dia antes, olha, eu estou muito doente, não vou conseguir. A única falta que ele teve, ele avisou, não deixou a gente aqui sem saber o que estava acontecendo. Isso vale ouro para quem contrata, vale ouro, gente, não perca essa oportunidade, viu? E até por experiência própria, eu brinco que eu demorei 2 anos para entrar no Clube Pinheiros, e assim, ia ter o festival, eu ia lá visitar, eu mandava mensagem pro coordenador, posso ir ajudar? Ajudava, sem ganhar nada, ia ter um evento para os pais, ou mesmo no dia a dia, eu posso ir conhecer a metodologia, eu passei 2 anos indo no Pinheiros e a coordenadora, até quando ela fez a minha contratação, ela falou, você está entrando porque você é insistente, você está 2 anos aqui, então você tem, eu já vi que você tem proatividade, eu vejo, então, eu entrei num dos maiores clubes do Brasil, fiquei 10 anos lá dentro, onde me deu toda essa bagagem. Sim. Então, a importância também de você trabalhar com os melhores. Sim. Então, na hora que você está preparado ali, não adianta você ser o melhor da mesa, senão você também não cresce. Se você vai para um lugar que você tem várias pessoas boas, pessoas para você se influenciar, para você aprender, então, eu falo que o que eu aprendi lá dentro foram com os melhores profissionais do Brasil. Então, isso é importante para quem está ali na faculdade. Então, tenta se preparar para você ir para os melhores lugares, para você estar ao lado de bons profissionais. Nenhuma. Ainda que nos estágios isso represente um certo esforço logístico, como eu falo, né? Eu poderia fazer estágio numa academia pequena, de bairro, perto aqui da minha casa, na esquininha e tal, não sei o quê. Mas apareceu um estágio no Paineiras, no Paulistano, no Corinthians, no Pinheiros. Puxa vida, acho que eu vou lá. Vai me dar mais trabalho, mas lá eu vou conhecer mais gente, eu vou estar mais próximo das pessoas, vou fazer isso. Então, vai ter um esforço logístico teu? Vai. Mas, na maioria das vezes, eu sei que não todos, mas na maioria das vezes, o estudante mora com os pais, não tem muito gasto, não tem compromissos familiares ainda dele, ele ainda não é casado, essas coisas todas. Porque depois que você cola grau, depois que você sai da casa dos pais, constitui família, tudo fica mais difícil nesse ponto. Então, essa é a hora de você fazer esse esforço logístico. Você vai querer fazer esse esforço quando? Quando você tiver outros compromissos, vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Sim, e o famoso network, né? Você está com bons profissionais que lá na frente vão te auxiliar. E aí você falou de colar o grau, aí tem aquele famoso socorro, a pessoa fica preocupada, o que eu faço agora? Me formei, eu entro no mercado de trabalho, estou trabalhando como profissional, fico só trabalhando, eu tento procurar aperfeiçoamento em idioma, pós-graduação, curso de extensão. O que eu faço depois que eu me formo? Eu diria assim, idioma é sempre bom. Idioma é sempre bom porque abre uma possibilidade muito grande de você melhorar o seu conteúdo técnico científico. Pesquisas no YouTube com termos em inglês são muito mais amplas, o algoritmo varre muito mais títulos e você consegue ter acesso a artigos que em português ainda não são traduzidos e você consegue fazer. Então, uma segunda língua, principalmente a língua inglesa, é sempre bom. Agora, à medida que você, como eu disse, desenvolveu aquele conjunto de habilidades, aquele conjunto de atividades com o qual você se identifica e você já está fazendo estágio, já vai fazendo esse tipo de coisa, você já vai acionando esse networking informal ou até formal. Tem gente que faz isso, tem planilha, organiza o seu networking, você já vai acionando. Olha, eu estou colando o grau agora, eu vou tirar o meu CREF. Eu estou procurando uma coisa assim, estou procurando uma coisa assim na área, eu me identifiquei muito com o seu trabalho e tal. Então, ex-professores,
colegas que estudaram com você quando você era mais jovem, ele era mais velho, ele já colou grau, já está trabalhando, você aciona essas pessoas, aciona os lugares onde você fez estágio. Olha, eu agora, lembra que eu estive aqui ano passado fazendo estágio com vocês, ajudei no festival, lembra disso? Ah, lembro e tal. Colei grau, agora estou com o CREF, vim deixar o meu currículo aqui, estou deixando o currículo aqui, estou enviando o currículo para você, manda por e-mail e tal, não sei o quê. O coordenador ainda é o mesmo? Ah, é o mesmo? Pô, eu fiz estágio com ele e tal. Aí você já começa a acionar. Se você teve essa preocupação de ter essas atividades diversificadas, de ter aquele esforço logístico, de se aproximar dos melhores, ficar sempre próximo deles. Eles já o conhecem, vão olhar você com outros olhos. E se na hora do estágio você mostrou aquelas soft skills, que é o que eu falei, pontualidade, assiduidade, comprometimento, permeabilidade e orientação. Isso é outra coisa, gente. Às vezes eu tô lá, eu falo uma coisa para o estagiário quer teimar comigo. Eu falei, campeão, faz o que eu estou te pedindo, faz. Eu já tenho alguma experiência nisso. Faz o que eu estou te pedindo. Tem gente que é impermeável. O cara tem 20 anos, 20 e poucos anos, 2 anos de formado e é impermeável. Ele acha que é isso e pronto. Eu falei, campeão, faz o que eu estou te pedindo. Né? Isso é muito importante, muito importante. A gente não tem que ficar tentando convencer as pessoas. Entender que a gente tem mais experiência que eles, que o que eu estou falando agora pode não ter sentido na cabeça dele, mas que na prática vai ter sentido. Né? Às vezes o aluno, eu falo muito disso, a nossa modalidade ela é muito submetida à sazonalidade do clima. Né? Uma academia no inverno é uma coisa, no verão ela é outra coisa. Então, às vezes, o indivíduo chega lá e ele vê uma coisa que ele acha um absurdo acontecer e tal, não sei o que, ele fala, campeão, agora, no inverno, não está fazendo sentido para você, mas no verão você vai ver que vai fazer todo sentido. Então, seja humilde, espera que você vai ver. Dê um tempo antes de começar a falar, de criticar muito assim, dê um tempo, absorve as informações e vai vendo tudo o que está acontecendo, que você vai ver que o que não faz sentido agora vai fazer sentido logo, logo. Você comentou uma coisa muito interessante, que é essa dificuldade aí de receber essa orientação, receber feedback, porque hoje acontece uma coisa no mercado de trabalho diferente de anos atrás, que hoje a gente tem várias gerações trabalhando juntos. Sim. Porque antigamente chegava ali 50 anos, o profissional já deixava a borda da piscina, a gente tem profissionais de 60, 65 anos dentro da piscina. Alberto Clar. E cada vez mais as gerações mudando mais rápido, né? Antes demoravam 10 anos para mudar as gerações, agora de 5 em 5 anos já é uma geração diferente. Então, às vezes a gente encontra no mercado de trabalho 4 gerações trabalhando junto. E uma geração mais nova que acha que aprende tudo pelo YouTube, tudo pela internet, não aceita um pouco o que o mais velho está falando. Como lidar também com essa dificuldade de gerações? É complicado. Eu não tenho um segredo, não. Eu não tenho uma coisa mágica. Eu sei que é complicado. Inclusive, uma coisa que aconteceu comigo, após a pandemia, eu fiquei 2 anos em casa, eu voltei. Na própria escola de educação física, os graduandos, hoje, você encontra uma quantidade grande de graduandos, 35, 38, 40, 42 anos, segunda graduação, terceira graduação, aposentado. Eu tenho um rapaz que trabalhava com segurança, essas pessoas se aposentam muito, muito cedo. O cara era aposentado já, estava lá fazendo faculdade, fez estágio comigo e tal. Então ele tem ainda uma cabeça ainda antiga. Ele é novato, mas ele tem ainda aquela coisa antiga, sabe da importância das experiências que a pessoa mais antiga, o coordenador, tem. Então ele aceita mais aquilo que eu falo de um outro jeito que um jovem que é mais contestador, que é mais autônomo, acha que já sabe tudo. Campeão, faz do jeito que eu estou te pedindo, vamos fazer devagar, vamos fazer desse jeito, é mais cauteloso. Se acontecer alguma coisa, nós vamos ter mais dificuldade assim, vamos fazer desse jeito, desse jeito. Então a gente tem que ir aos pouquinhos, conversando, falando, convencendo, com boas argumentações, claro. Não é vamos fazer assim porque eu que quero, eu que mando aqui. Com boas argumentações. Nós mais antigos temos que ter essa paciência também, porque alguém já teve conosco, né? Então você fala, mas nós estamos fazendo isso, faz sentido isso que eu estou falando? Por conta disso, por conta disso, por conta disso. Vamos fazer desse jeito agora. Depois, se for o caso, se a gente perceber que realmente não deu, aí fazemos como você está dizendo. Então tem um jeito da gente fazer isso, o coordenador tem que estar pronto para isso, né? Ele não tem que ser exageradamente intolerante, mas não deve ser permeável a ideias que ele sabe que não vão dar certo, que ele sabe que vão dar ruim.
né? Ele tem responsabilidades com as crianças, com os pais, com a academia, essa coisa toda. Então você tem que ser firme na hora, não, nós vamos fazer assim, vamos fazer assim. Depois a gente vai crescendo aos pouquinhos. O evento, vamos fazer um evento. Não, vamos convidar as academias. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um evento interno primeiro e aprender como é que é a nossa dinâmica aqui na nossa piscina. A nossa piscina não tem 4 bordas, ela tem só 3. A piscina é encostada aqui na parede. Vamos fazer um festival pequeno para sentir como é que é a coisa e depois a gente vai convidando uma academia, convida outra e a gente vai crescendo aos pouquinhos, mas com o know-how das edições anteriores. Vamos crescer, mas com know-how. Não vamos começar muito grande, porque pode dar tudo errado, aí os pais vão sair daqui execrando o festival, não querem mais vir, não querem mais fazer. Então vamos fazer pequeno por enquanto. E você comentou com uma das falas anteriores que depois que a pessoa se forma, ela começa a ter família, começa a ter outros afazeres, cada vez o tempo vai ficando menor. E uma possibilidade que veio pós-pandemia são os cursos online. Você Sim. indica, não indica? Indico é possível? demais. Tem sido muito... Olha, tudo bem, eu tenho o canal, eu já tenho cursos online e tal, mas hoje o indivíduo tem que fazer esses cursos, tem que fazer, porque grande quantidade dos conteúdos de qualidade estão nesses cursos. Há bons cursos. Tem cursos que não servem para muita coisa, tem cursos que são muito rasos, tem, como sempre teve, né? Mesmo na época, antes da internet, disso tudo, e eu sou um dinossauro dessa época, antes da internet, né? Tinha também cursos assim, que a gente chamava de cursos caça-níquel, né? Mas hoje você seja seletivo, né? Vê lá quem é que vai dar o curso. Não, nós vamos fazer um curso de biomecânica. Júlio Cerca Serrão, não sei o quê. Ah, esse curso aqui é bom. Ele é um pouco mais caro, mas esse curso é bom. Esse eu faço. Então, seja seletivo, seja criterioso na hora de fazer escolhas, mas se aproveite da internet para isso. É o lado bom dela, né? É o lado bom. A internet tem umas coisas tão ruins por aí, né? Os cancelamentos, umas coisas assim que a gente vê que são horríveis, umas coisas absurdas. O lado bom dela é esse acesso à informação que tem, né? Possibilidade de você fazer cursos online, gente de outros estados fazendo cursos aqui, com gente aqui de São Paulo, o eixo São Paulo-Rio aqui, né? Gente da região centro-oeste, da região norte e nordeste do Brasil fazendo cursos online. Tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar. Eu que vivo desse mundo online, eu falo que eu já cheguei em 21 países vendendo curso e eu recebo muito feedback do pessoal da América Central comentando que ali eles têm muita parte prática, porque às vezes não tem formação em educação física e pouca parte teórica. Sim. E os profissionais aqui do Brasil têm uma parte teórica muito boa, então eles gostam de consumir os cursos da gente, então dá essa oportunidade, você vai além da sua geografia, né? Já vendi curso na China, Alemanha, Estados Unidos, então... Tem isso, né? E outra coisa é que antes você tinha que ir no ritmo do professor. Então, você estudar alguma coisa, você tinha que esperar o professor editar o ritmo, quando que ele ia mudar o conteúdo. No mundo online, não. Você escolhe quando você quer estudar, o conteúdo que você quer estudar ele novamente, assistir 2, 3 vezes, teve dúvida, manda para o professor, assiste de novo. Então, o mundo online te permite isso e também assistir onde você estiver, né? E eu acho que o indivíduo, em função disso, você deve fazer investimentos nesse sentido. Um bom celular, um bom desktop, monitor, um equipamento que lhe possibilite fazer um curso com qualidade em casa. E aí você pode fazer a hora que você quiser, de noite, de madrugada, final de semana. Você escuta as aulas, você compra, escuta as aulas, depois você faz a prova. Eu fiz um curso já para fazer um teste. Eu fiz um curso uma vez, musculação, se não me engano. Saiu certificado e tudo. Certificado e tudo. A prova final, você envia a prova final, envia o certificado, tudo. Ele envia a matriz, você imprime, guarda se quiser, guarda ou na forma eletrônica ou na forma impressa. E uma dica que eu dou para quem está em casa, que às vezes a gente compra esses cursos, a gente quer assistir no ônibus, quer assistir fazendo almoço, mas ele é um curso, então eu tenho que parar, tenho que ter o meu caderno, ter a minha anotação e não lidar como uma informação também banal, porque senão você também não valoriza o conteúdo que está lá e passa despercebido, né? Quem puder, eu acho que deve ter um desktop, ou um laptop no mínimo, assim, para você poder fazer isso em casa com calma, fone de ouvido e tal, porque casa é sempre casa, né? Tem campainha, tem geladeira, isso quando não tem os filhos,
filhos, quando tem aquela Cachorro. coisa, cachorro, aquelas coisas todas, né? Obra no apartamento vizinho. A gente vê uns vídeos engraçados até disso. Curso é curso. Curso é curso. E uma coisa que eu acompanho muito, né? Eu fui formado, me formei pela Getúlio Vargas em administração de empresa e era uma pós-graduação voltada para quem não tinha feito administração. Então ali Legal. tinha advogado, tinha médico, eu era o único da educação física até, e eu consegui ver várias áreas. E uma coisa que eu percebi muito é que na educação física a gente não tem aquele plano de carreira, que muitas Sim. áreas têm. Então, como fazer a pessoa não se estagnar, já que não existe. Eu entro num clube, eu entro numa academia, não tem aquele plano de carreira, aí tantos anos eu vou virar sênior, vou virar não sei o quê. Como eu não estagnar na carreira? Eu durante muitos anos, hoje eu já estou numa fase mais adiantada, já não preciso tanto disso, mas durante muito tempo, cada 2, 3 anos eu atualizava o meu currículo, disparava ele para um monte de lugares, para procurar sempre um lugar melhor. Mesmo estando na Universidade de São Paulo, eu já dava aula lá há muito tempo, e eu, sabendo que não ia ter muita dificuldade de conciliar horário, participei de processos seletivos, cheguei a ser aprovado em alguns processos seletivos assim, e eu estava sempre me atualizando, estava sempre buscando coisas novas assim. Eu acho que cada 2, 3 anos você tem que fazer um escaneamento de tudo que está acontecendo, tudo que está havendo, para você ver e procurar direcionar-se. Eu não sou favorável que o indivíduo abandone um trabalho antes dele ter alguma outra coisa. Isso eu já vi várias vezes acontecer comigo. E eu era gerente, eu era coordenador, as moças vinham falar comigo: professor, o meu marido disse que eu ganho muito pouco, e se é para ganhar isso, ele me banca em casa. Eu falo: mas é isso que você quer? Você quer ficar em casa? Não, não é. Então, você não está satisfeito? Não tem problema nenhum. Procura outro lugar, estabeleça outros lugares onde você quer trabalhar, seja na mesma modalidade, ou no mesmo nicho de trabalho, ou em outro nicho de trabalho. Procura outros lugares para fazer, faz uma varredura e muda. Porque você sair de um lugar... Porque, gente, olha, aprenda uma coisa. Sabe uma loja de sapato? Quando você está trabalhando, você está na vitrine. Quando você pede demissão, você vai para o estoque. Você não tem a mesma visibilidade profissional. Visibilidade. Quando você está trabalhando, os pais estão vendo a sua aula, seus colegas estão vendo a sua aula, você está vendo outras pessoas, vai num festival e encontra com os amigos, você fica em casa. Não, porque eu vou escrever para todo... Está todo mundo trabalhando, cara. Está todo mundo tendo as suas coisas para fazer. Você vai lá fazer uma visita no cara, academia, no local de trabalho dele, no horário de trabalho dele, vai querer almoçar com o cara. Ele tem família, ele tem outras coisas para fazer. Você trabalhando, você está visível. Então, você estar trabalhando e fazer esse plano de sempre varrer o mercado, escanear o mercado para ver onde você vai, eu quero melhorar, eu quero ir lá no Corinthians, vai 1, 2, 3 vezes, mas eu estou aqui trabalhando, eu pago as minhas contas, eu me seguro aqui, eu faço isso. Que aí vem aquele desespero: gente, eu já vi tanta gente fazer bobagem nisso. Aí eu já vi gente voltar a pedir emprego onde pediu para sair, aí voltou em condições muito ruins. Olha, eu tive experiências horríveis nesse sentido, horríveis. Então, tenham essa noção. Mas eu não tenho família, não preciso me preocupar com isso. Tenha essa noção. Preserve-se. E, principalmente, preserve a sua visibilidade profissional. E aí você vai estar visível, está trabalhando, você está atuando. Você chega para fazer uma entrevista, você está em casa. Mas por que você saiu? Primeira pergunta. Uma vez eu li de um headhunter falando isso. Pergunta que mais derruba candidato em entrevista de emprego é essa: por que você saiu da outra empresa? Porque eu não estava gostando, não sei o quê, eu fui para casa. Você está trabalhando? Estou trabalhando. Onde você está trabalhando? Estou trabalhando lá. Mas eu não conheço, é uma academia. Uma academia pequena, mas estou trabalhando. Então você já sabe, para me trazer para cá, você vai ter que fazer uma oferta que cubra lá. Ele já sabe disso. Então, todo entrevistador gosta de encontrar gente que está trabalhando. Quando o cara não está trabalhando, que ele está em casa, 1 ano e meio em casa, não está trabalhando.
Incrível isso, né? Sim. Aí você também comentou daquele profissional que começa a falar, eu não ganho bem, ele já ficou muito tempo com aquele mesmo salário, ele não consegue prospecção. E uma possibilidade é o empreendedorismo. Sim. É ele investir na própria carreira, investir na própria empresa, aulas particulares ou criar produtos para a Sim. área. Como se preparar para empreender? Existem cursos específicos, existem cursos próprios para isso, né? Você fazer um plano para isso, existem cursos próprios para isso. E eu acho que essa é uma coisa muito promissória. Por exemplo, a natação, eu estou sentindo isso, a natação devagarzinho ela está migrando das academias para os condomínios. A gente vê academias fechando piscinas, às vezes fecha a academia toda, às vezes fecha apenas a piscina porque é um espaço muito caro. A piscina sempre foi o espaço mais caro de uma academia. E está indo para os condomínios. Às vezes uma piscina de 2 ou 3 raias, mas de 25 metros. Eu já vi piscinas assim. E às vezes não, piscinas semi-olímpicas mesmo, piscinas de 25 por 13, por 12,5, 13. Então, eu acho que nesse sentido, o indivíduo aí vira um empreendedor mesmo. Eu acho que esse é um nicho de trabalho muito interessante, está crescendo muito. Possibilidade de você fazer um trabalho ou individualizado ou semi-individualizado para pequeníssimos grupos, 2, 3. Eu mesmo indiquei há pouco tempo uma ex-estagiária minha para trabalhar com uma senhorinha queria porque queria aprender a nadar, mas ela tinha umas dificuldades, tinha feito uma cirurgia no ombro, tinha que ter esse cuidado, aquele cuidado. Ela tinha feito uma mastectomia, tirou também uns gânglios, então tinha que fazer isso e tal. Então eu preparei, ela se preparou também, eu falei com ela, ela se preparou para fazer isso e tal. Então esse empreendedorismo ele é muito rico porque os prédios, hoje em dia os condomínios dão condições muito boas, piscinas cobertas, iluminadas, aquecidas, piscinas espetaculares, né? Espetaculares, porque o custo da piscina fica rateado pelo condomínio. Então eles podem fazer piscinas muito boas. E o profissional consegue dar um enfoque, ou como eu disse, ou individualizado ou semi-individualizado para aquilo que ele quer. Então e cobra de acordo. Cobra de acordo com a sua especialização, de acordo com a clientela, você cobra de acordo. Eu sei de gente que só faz isso. Então, acho que é uma área que está crescendo e acho que vai crescer muito mais. Hoje, os condomínios estão ganhando muita força, né? Hoje os pais querem ficar dentro do condomínio, gostam que os filhos fiquem ali dentro, que não saiam. Não sai para nada. Hoje tem condomínio que tem feira dentro do condomínio, tem máquina de salgadinho, tem tudo, né? Tem tudo dentro lá do condomínio. E eu sinto que a natação devagarzinho está migrando para isso. Existem ainda alguns outros centros, como a própria USP, temos os nossos cursos comunitários, os pais ainda vão lá, as grandes academias, as grandes redes de academia, essas ainda estão fortes e tal. Mas as academias que têm dificuldade de pequeno e médio porte, que têm dificuldade de conduzir um espaço caro desses, elas estão preferindo direcionar esses espaços para outras modalidades que dão um retorno bom, inclusive o Pilates, né, que tem um público mais selecionado, essa coisa toda, e muita gente fechando piscina. E para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, você deu dicas aí que a pessoa procurar curso online, procurar curso presencial, e você falou um pouco das habilidades que essas pessoas têm que ter. Para a gente finalizar, que habilidades ele tem que procurar melhorar, ou ele tem que se fazer um autoconhecimento, ver as fraquezas, onde ele tem que melhorar? Para cursos online? Não, para atuação profissional. Ah, tá. Quais são as habilidades que você acha fundamental para um bom profissional? É aquilo que eu disse, as habilidades são as soft skills. Eu vejo muito, eu valorizo muito, eu trabalhei como gerente na Rush durante 10 anos. Eu valorizava uma coisa que eu chamava de consistência. Consistência é assiduidade e pontualidade. O professor pode não ser uma sumidade, mas é um cara que não falta e não se atrasa. Então ele atende aos alunos. Os alunos querem ter o professor lá na hora da aula que eles pagam. Ele quer ter isso. Se é um professor que tem uma boa aula, ou se é uma sumidade, um excelente professor, o aluno quer ter o professor lá. O aluno nem liga, às vezes. Eu já tive casos de falar sobre professores que têm o nome nacional em certas modalidades, e o aluno, quem? O aluno não sabe disso. O aluno quer ter o professor dele lá. E o empresário transmite isso.
Às vezes não é o empresário que quer isso, não é o gerente que quer isso. Eles estão só traduzindo a demanda do seu público. O público quer ter o professor lá. Então, essa consistência, pontualidade, assiduidade, permeabilidade às orientações, permeabilidade a você se integrar no grupo, você entender que... Ainda mais a natação, cujo aprendizado é fatiado. Gente, o professor dá aula no nível 1, outro dá aula no 2, outro dá aula no 3. Esses professores têm que se entender. Vai passar o aluno para você, olha, eu tenho um aluno que está bem, já faz isso, posso passar? Vamos fazer uma aula teste, faz uma aula teste aqui. Ó, professor, tá legal. Então, essa permeabilidade, você aprender a trabalhar em equipe, seja nas aulas, seja na preparação para festival, quem que vai, quem que não vai, quem vai ser o responsável pelos alunos lá, eu não vou poder ir, você vai, essa coisa toda. A dependência de outros funcionários, professor de natação depende muito das pessoas que cuidam da limpeza da piscina, os faxineiros que cuidam da limpeza, que puxam o rodo na piscina, que cuidam do vestiário. Muitas demandas dos professores de natação, na verdade, não são demandas de piscina, são demandas de vestiário. O aluno vai lá aborrecido que o vestiário está com cheiro forte, o vestiário está alagado, o vestiário está com o armário quebrado, o vestiário aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então você depende dos outros funcionários para isso. Então, o funcionário, o professor de natação, como funcionário, ele tem que ter esse entrosamento com outras pessoas. A lojinha da academia está vendendo um equipamento que não serve para natação, está vendendo um óculos lá que é muito simples, não está atendendo. Você conversa com a moça, olha, precisa trazer uns óculos um pouco melhores, de umas marcas um pouco melhores, vão custar um pouco mais caro, vão. Mas não adianta comprar isso, não adianta comprar. As toucas, tudo bem, as toucas estão legais, mas tem gente que hoje em dia, os cabelos afros, tem que ter toucas que sirvam para eles também. Existem toucas até de silicone, grandes assim. Então você tem que ter toucas que sirvam para eles também. Tem um aluno aqui que ele está usando a touquinha que a gente vende aqui, mas ela não para na cabeça dele. Então veja, o funcionário hoje, o professor de natação como funcionário, tem que ter essa integração, tem que ter essa permeabilidade. Ele não é um cara, não, eu venho, eu dou a minha aula, vou embora e o resto que se lasque. Não. Vai haver um evento, o evento é para os atletas da natação, é para o pessoal que já nada e ele dá aula só para os pequenininhos que ainda não vão vir no festival. Mas você é da natação. Aluno seu pequenininho logo vai estar fazendo o festival. É bom que eles venham aqui, é bom que eles te vejam lá, é bom que você venha aqui, conheça os outros colegas. Às vezes o professor dá aula só manhã e tarde, não conhece os professores da noite. Então esse entrosamento geral também acho importante, muito importante. Então, entender todo o processo que a academia passa, né? Você como gestor, eu já fui gestor também, às vezes a gente brinca muito que o gestor está caminhando para um lado e os professores caminhando para o outro. Porque o objetivo final da academia é o lucro. É tipo você obter aluno. Às vezes o professor, eu venho aqui, eu dou aula, se eu tenho 5 alunos, se eu tenho 3 alunos, não importa. Eu sou pago para dar aula. Sim. Mas não, ele faz parte de um processo que tem que trazer esse aluno, tanto no verão quanto no inverno. Então, como manter esse aluno no inverno. Então, entender esse processo. Então, é uma habilidade importante aí desse profissional. Queria te agradecer muito mais uma vez, Paulo, deixar o convite para quem está em casa do seu curso na plataforma Educar sobre esse assunto, comportamento profissional. 10 aulas bem legais, bem completinho. Para quem quiser se aprofundar sobre esse assunto, acho muito interessante. Agradecer os nossos parceiros, a CPN Academia, com mais de 9 unidades aí por São Paulo, um ambiente familiar, metodologia própria, o aplicativo da SwimTrack para fazer o acompanhamento do aluno na palma da mão, levando gráficos, testes, e a plataforma Educar com mais de 200 cursos lá dentro. Muito obrigado, Paulo. Para quem quiser, além desse seu curso online, quiser um curso presencial, curso online, onde te acha? Eu tenho o meu canal, né, no YouTube, Paulo Bonacella Natação. Eu tenho esse canal com mais de 600 vídeos, 400 vídeos longos. Lá tem vídeos sobre todos os assuntos. Se você souber usar a lupinha de busca, você vai achar todos os seus assuntos, né? E na plataforma Educar eu tenho
tenho um curso que fala exatamente disso. Eu organizei e formatei 10 videozinhos de 12, 15 minutinhos. Não é nada muito longo, nada muito exagerado. Inclusive, eu sugiro esse curso para os meus estagiários lá na USP fazer também. E eu acho bem interessante. De nada adianta você ter excelente conteúdo e não ter uma conduta profissional para você poder mostrar isso que você tem. Você vai ficar com todo esse conteúdo encalhado dentro de você. Você tem que pegar esse conteúdo que está dentro de você, que você preza tanto, que você batalhou tanto, e você vai ter que operacionalizar ele através das suas aulas. E para fazer isso, precisa ter conduta. Uma conduta profissional que seja aceita pelo mercado de trabalho, pelos seus alunos, pelos pais. E uma coisa importante na conduta, quando você tem uma falha técnica, as pessoas vêm e te informam. Fala, você precisa estudar mais isso, se especializa. A conduta ninguém te fala. É uma coisa que fica ali oculta, e aí você vê que você não está crescendo, você não tem mais proposta de trabalho, porque o nicho da natação é pequeno. Se você faz uma coisa errada, você fica com aquele rótulo e dificilmente você vai conseguir outros empregos. Ou pior ainda, vem um corte, veio a pandemia, aconteceu não sei o quê, nós vamos diminuir, vamos cortar e você está entre os cortados. Por que você está entre os cortados e não ficou entre os que ficaram? Eu tive um profissional que eu trabalhei que ele chegava atrasado diversas vezes, e uma vez eu estava no Pinheiros, fui conversar com a minha coordenadora, vi o currículo na mesa e estava aquele rapaz. Eu falei, a parte técnica é excelente, não sei o quê, mas uma pessoa que não tem responsabilidade. Péssimo. Não chegava no horário, não cumpria a responsabilidade, e ele perdeu uma boa oportunidade. Sim. E está num lugar grande. Às vezes ele nem faz mais isso, mas ele trabalhei com ele 5, 6 anos atrás, mas era a lembrança que eu tinha dele, que era uma pessoa que chegava atrasado constantemente, e você tem 2 currículos, não é isso que você vai pegar, né? Claro, é claro que não. E ninguém te informa, então isso Sim. ele não sabe, né? Então ele simplesmente acha que foi pela parte técnica que ele não foi contratado. O professor tem que cuidar disso por conta própria e desde cedo, desde logo. Então, Paulo, muito obrigado aí pela presença mais uma vez. Deixo convites para outras entrevistas que, como você falou, são mais de 600 vídeos. Então, assuntos é o que não falta que você se especializou. Sim, não falta. Então, muito obrigado. Obrigado para quem está aí em casa acompanhando a gente. E até o próximo episódio.